Olá, meus alunos e minhas alunas do YouTube, tudo bom com vocês? Quem fala aqui é o professor Rafael Lima e você está em mais uma aula do canal Aprendendo Matemática. A nossa aula de hoje vamos falar sobre propriedades de radiciação. Mas antes de começar, eu quero convidar você que é novo no canal, seja muito bem-vindo, mas não esqueça, se inscreva no canal, deixe o sininho de notificação ligado para que toda aula que eu colocar aqui para você assistir, você seja a primeira pessoa a receber a notificação, ok? Vamos então para a nossa primeira propriedade. Vou chamar as minhas propriedades, tá, alunos, de P1 e assim por diante. Então a nossa primeira propriedade, vou chamar de P1, tá aqui ela, e ela vai funcionar da seguinte forma. Se vocês tiverem uma radiciação como essa aqui, ó, vocês irão resolver ela fazendo isso aqui. O que é essa propriedade? Nós chamamos ela de expoente fracionário. Como que funciona? Se vocês tiverem uma radiciação e observarem que o radicando, esse cara aqui ó, que está dentro do radical, se vocês observarem que ele é uma potenciação, ou seja, ele tem uma base e um expoente, como que vai ficar o cálculo dessa radiciação para vocês? Já vou adiantando, a resposta ela vai ser uma potenciação e o expoente da potenciação que nós vamos ter de resposta, ela vai ser fracionária, tá? Então nós vamos ter como resposta a base sendo a mesma base do nosso radicando e o nosso expoente fracionário, ele vai ser formado pelo expoente do radicando, ele vai virar o numerador, e pelo índice da raiz, ele vai virar o meu denominador. Então, todas as vezes que vocês tiverem uma situação como essa aqui, vocês irão transformar ela nessa potenciação fracionária. E também vai funcionar essa propriedade quando o processo for ao contrário, tá, pessoal? Quando vocês tiverem aqui ó, uma potenciação fracionária e for querer achar a resposta, vocês terão que fazer a transformação para a radiciação e daí chegar nisso que nós temos aqui. Vou fazer aqui com vocês 3 exemplos numéricos para que vocês consigam compreender melhor essa propriedade. O primeiro exemplo que eu tenho para vocês é esse aqui, ó. Se vocês tiverem uma raiz cúbica, vou colocar aqui o índice 3, de a na 5. Então, observem que eu tenho uma radiciação, dentro do meu radical, o meu radicando, ele é uma potenciação, tem uma base, tem expoente, então eu tenho aqui a propriedade 1. Como que eu faço para resolver? Qual é a resposta que eu vou ter? Lembre-se que quando eu tiver uma situação como essa, a resposta ela vai ser uma potenciação fracionária. Então, essa base aqui do radicando, eu vou repetir na minha resposta, e aqui em cima, no meu expoente, vai ser uma fração. A fração ela vai ser o numerador, o mesmo valor do expoente que está no radicando, então aqui vai ficar 5, e o denominador vai ser o mesmo valor do índice, ok, galera? E aí vocês terão a resposta como essa aqui, ó, tá? Uma outra situação que nós podemos ter é quando você tem uma potenciação fracionária, como essa aqui, ó, 2 elevado a 3 meios, e você quer achar a resposta. Para você achar a resposta disso aqui, nós teremos que fazer o processo inverso. Terá que ser transformada essa potenciação numa radiciação. O processo continua o mesmo. Essa base aqui da minha potenciação, ela vai ser a base do meu radicando. Então esse 2 ele fica aqui. Esse meu 2 que está aqui, ó, que é o meu denominador, né? Ele vai ser o meu índice. E esse cara que está aqui, o 3, que é o numerador, ele vai se transformar no expoente dentro do radicando. Então vocês irão transformar isso aqui numa raiz quadrada de 2 ao cubo. 2 ao cubo, se você for fazer o cálculo, vocês irão chegar na resposta que é 8, né?
E aí vocês terão aqui uma raiz quadrada de 8. Vocês sabem o valor da raiz quadrada de 8? Sabemos, né? O valor vai dar 2. Então eu posso calcular essa raiz e chegar na resposta numérica, ok? É aquilo que nós conversamos. Se der para resolver, resolve. Se não der para resolver igual aconteceu aqui, ó, deixa do jeito que tá, beleza? Um terceiro exemplo que a gente pode fazer, pessoal, é se vocês tiverem aqui, ó, um 5 elevado a 1/4. Como que funciona para resolver? Tem uma potenciação fracionária, então para resolver eu transformo em raiz. Essa minha raiz vai ser o seguinte: o denominador ele vai virar o índice, o numerador ele vai virar o expoente do meu radicando. E essa minha base continua sendo a minha base mesmo, né? Quando eu faço transformação, eu tenho uma raiz na quarta de 5 elevado a 1. 5 elevado a 1, vocês sabem que vai dar 5. E a raiz na quarta fica como raiz na quarta. Como eu não sei o valor numérico de raiz na quarta de 5, eu não preciso fazer o cálculo, eu não sei de cor, eu posso deixar a resposta como raiz na quarta de 5 mesmo. Propriedade 2 para a gente resolver agora, galerinha. Se você tiver uma raiz com radicando A vezes uma outra raiz com radicando B, mas os dois índices, tanto da primeira como da segunda raiz, sendo os mesmos, os dois têm o mesmo valor, vocês poderão juntar essas duas raízes, esses dois radicandos, e fazer a multiplicação dentro de uma radiciação só. Vai ficar dessa forma que está aqui. Isso vai ser interessante quando vocês tiverem uma situação como essa aqui, ó. Raiz cúbica de 3 vezes a raiz cúbica de 9. Por que vai ser interessante essa propriedade quando um exemplo for esse aqui? Se eu perguntar para vocês o valor da raiz cúbica de 3, nós não teremos a resposta logo de cara. Não tem uma resposta, né, simples. A mesma coisa vai acontecer se eu perguntar para vocês a raiz cúbica de 9. Como eu sei que o índice dessa primeira raiz aqui, ó, é 3 e o índice da segunda raiz também é 3, eu posso pegar esses dois radicandos, o 3 e o 9, juntar eles numa só radiciação e multiplicar os dois aqui dentro. O que acontece quando eu faço essa junção, essa união desses radicandos? Se vocês forem multiplicar eles dentro dessa raiz, já que o índice é 3 para todas elas, vocês vão ter uma raiz cúbica de 27, porque 9 vezes 3 é 27. E a raiz cúbica de 27, a gente sabe a resposta. A gente tem o valor numérico dessa raiz cúbica. A raiz cúbica de 27, pessoal, ela vai dar 3. Então, essa propriedade ela vai servir para a gente unir raízes que não são exatas para quando você for fazer o cálculo de multiplicação, a raiz ela se tornar uma raiz exata e você conseguir fazer a extração dessa radiciação, fazer a resposta, né, dessa radiciação. Então, ela é uma propriedade muito interessante. E da mesma forma que vocês fizeram na P1, isso aqui também vai funcionar quando vocês tiverem, né, as raízes juntas e for querer separar as duas. Como acontece nesse exemplo que eu vou colocar aqui para vocês, ó. Raiz quadrada de 25 vezes 4. O que acontece aqui? Dentro dessa raiz com o índice 2, eu tenho o número 25 e eu tenho o número 4. Se vocês separarem essas duas raízes, vocês vão ter duas raízes exatas, correto? Vocês vão ter aqui a raiz de 25, que vocês sabem a resposta, e vocês também terão a raiz de 4, que também nós temos a resposta. Então eu posso fazer a separação também
desses dois valores e fazer o cálculo separado, tendo como resposta a conta dessa forma. Raiz quadrada de 25 é 5. Raiz quadrada de 4 é 2. Então, já que eu tenho uma multiplicação acontecendo entre elas, eu faço 5 vezes 2, a resposta me dá 10. Nós vamos usar essa segunda propriedade na próxima aula que eu vou fazer para vocês, porque na próxima aula eu vou ensinar vocês a fazer a simplificação de raízes, tá? E aí vocês irão perceber que essa propriedade 2 aqui, nós vamos usar ela na simplificação, né? Nós vamos fazer essa aula no nosso próximo encontro, tá bom? E aí nós podemos partir para a nossa P3, que eu vou colocar para vocês aqui embaixo, ó. Não vou nem tirar a P2 daí, depois eu quero conversar com vocês com a P2 e a P3 juntas. A P3, ela é muito parecida com a P2, porque envolve agora a operação de divisão. Então, quando vocês têm uma raiz com radicando A dividido por uma raiz com radicando B, se essas raízes tiverem o mesmo índice, vocês podem fazer a mesma coisa que nós fizemos aqui, ó, na P2. Vocês podem juntar esses dois radicandos em um só e fazer essas duas raízes se tornarem uma única raiz, tendo agora uma fração. Então, esses dois radicandos, como eles estão sendo divididos, eu posso fazer a divisão deles dentro da minha raiz, dentro do meu radical, e aí eu vou ter o radicando como uma fração, A sobre B. E o índice deles, já que era o mesmo para os dois, o índice continua sendo a mesma resposta do anterior. Essa propriedade aqui, ela também vai funcionar, galera, quando vocês querem juntar duas raízes que estão sendo divididas e que não possuem uma resposta numérica normal. E juntando elas, vocês vão poder fazer com que elas fiquem com uma resposta comum. Um exemplo que a gente pode fazer desse caso aqui é raiz quadrada de 8 dividido por raiz quadrada de 2. Observem que o índice, já que eu falei que é raiz quadrada, o índice dessas duas radiciações é o 2. Então, pela propriedade 3, eu posso fazer esse radicando 8 e esse radicando 2 se tornarem um radicando só, usando a divisão que eles estão sendo operados. Então, eu fico com uma raiz quadrada de 8 dividido para 2. 8 dividido para 2, nós sabemos que é 4. E a raiz quadrada do 4, vocês sabem que a resposta é 2. Então, sair de uma divisão de duas raízes com o mesmo índice para se tornar uma radiciação só e a minha resposta ser o valor 2 nesse caso, tá? Então, ela vai funcionar tanto para a multiplicação, que é a nossa P2, como para a divisão, que é a nossa P3. Uma coisa que eu quero deixar para vocês aqui como observação, pessoal, que muitos alunos me falam sobre essa questão e acaba se confundindo, que é o seguinte: a P2, como vocês viram, eu tenho uma multiplicação entre raízes de mesmo índice. A P3, nós temos uma divisão de raízes com o mesmo índice, tá? Uma coisa muito importante que eu quero deixar para vocês aqui hoje, para não ter mais dúvida. Essas operações só vão funcionar com a multiplicação e com a divisão, tá? Se vocês forem trabalhar com soma e subtração de raízes, vocês não poderão fazer o que nós fizemos na P2 e na P3, ok? Uma coisa que muitos alunos têm dificuldade é quando aparece, por exemplo, isso aqui, ó, raiz de 3 mais raiz de 2. Tem muitos alunos que acham que essa conta aqui vai dar raiz
de 5. Ah, o índice dos dois é o mesmo, então eu pego 3, faço a soma com 2, ficou raiz de 5. Galera, isso aqui não é verdade. Isso aqui é diferente de raiz de 5. A mesma coisa se vocês tiverem raiz de 3 menos raiz de 2. Eu não posso dizer que isso aqui é igual a raiz de 1. Ok, galera? Não é igual, é diferente essas duas coisas. Então só vai funcionar a nossa regra para a multiplicação e para a divisão. Fique muito claro isso para vocês, porque se aparecer numa prova, em algum teste, vocês irão colocar isso aqui, ó, como falso. Isso aqui não é verdadeiro. Beleza? Agora, nossa P4, nós vamos fazer o seguinte. P4, ela é a seguinte questão. Imagina se vocês tiverem uma radiciação dentro de uma potenciação. Ó, esse caso aqui, ó. Vocês têm aqui uma potenciação, base expoente, só que essa sua base ela não é qualquer coisa. Ela é uma radiciação. Como que vai funcionar? Vai ficar assim, ó. Como que vocês irão fazer? O que eu fiz aqui, professor? Bom, vocês estão vendo esse carinha aqui, ó, essa letra C, que vocês sabem que é o expoente da minha potenciação? Esse cara aqui, quando vocês tiverem essa situação, ele vai vir aqui, ó, ele vai virar expoente do seu radicando. E aí vocês terão como resposta final isso que está aqui, ó, raiz com uma potenciação dentro do meu radicando. Alguns de vocês devem estar olhando agora e pensando o seguinte: olha, mas isso aqui já apareceu na nossa aula, já apareceu em alguma propriedade. Sim, pessoal, essa resposta aqui, se vocês lembram bem, prestou atenção nessa nossa aula, ela é a nossa P1. Então, a P4, quando acontecer isso, vai se tornar uma P1. Você pode resolver isso fazendo o mesmo esquema da P1, ok? Um exemplo numérico que a gente pode fazer disso é se vocês tiverem a raiz quadrada de 2 e o índice dessa raiz quadrada é 2 e o expoente for um 4. Como que eu faço para resolver isso? Bom, esse cara aqui, ó, o expoente, ele vai vir para dentro do meu radicando e vai virar expoente do meu radicando, ficando raiz quadrada de 2 na quarta. E aí, como é que eu faço para resolver? Isso aqui, ó, eu consigo achar a resposta. 2 na quarta é 16. E a raiz quadrada de 16, todos vocês devem saber que a resposta é 4. Então, isso aqui, raiz quadrada de 2 elevado a 4, vai ficar a resposta igual a 4. Beleza? É dessa forma que vocês irão resolver essa P4. Agora, a nossa penúltima propriedade, que nós chamamos de P5, ela é quando eu tenho uma raiz dentro de outra raiz. Olha só, uma raiz dentro da outra. Como que nós iremos fazer para resolver esse problema? Galera, muito fácil, muito simples. Se isso aqui acontecer, a resposta para vocês é pegar os índices, multiplicar eles e o radicando, já que ele é um valor só, deixa ele até o final na resposta de vocês. Isso aqui é quando você tem uma radiciação da radiciação, ou seja, uma radiciação dentro de outra. E pode ser várias radiciações. Aqui eu coloquei duas. Pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5, pode ser quantas você achar melhor.
Um exemplo numérico para a gente resolver é se vocês tiverem isso aqui, ó, raiz quadrada e uma raiz cúbica. E vou colocar aqui o meu radicando como x. Como que eu faço para resolver isso? Você vai pegar os dois índices, o número 2 e o número 3, esse e esse, vai multiplicar entre eles e o radicando, já que ele é o valor x, continua sendo o valor x e a resposta final fica 2 vezes 3. Vocês sabem que a resposta é 6 e o radicando x continua sendo x mesmo. A resposta fica dessa forma aqui. Ou se eu quiser melhorar a resposta, né, eu posso fazer a nossa P1. Posso fazer um expoente fracionário aqui, né? Eu posso responder aqui como x elevado a 1/6, porque aqui em cima do x eu tenho o número 1, e se eu for transformar isso aqui numa fração, eu vou ter que colocar esse expoente no numerador e esse índice no denominador, correto? Agora, se vocês tiverem 3 raízes, como essa aqui que eu vou colocar para vocês, olha só que coisa, 3 raízes, uma dentro da outra. Essa aqui vai ser o índice 2, essa é o índice 3 e essa é o índice 2 de novo. E vamos colocar aqui o radicando, o número 27. Como que funciona para resolver tudo isso? Mesma coisa. Coloca aqui o sinal com radical, pega os 3 índices, 2, 3 e 2, multiplica eles entre si. 2 vezes 3 é 6, 6 vezes 2 é 12, e o radicando é 27, ele fica como 27 até o final. E aí eu vou deixar a resposta aqui para não transformar em fração, vou deixar a resposta dessa forma mesmo, como raiz de 12, né? Raiz no índice 12 do 27, ok? E aí, pessoal, nós estamos chegando na nossa última propriedade, né? Última propriedade, vamos chamar ela de P6 aqui, ó. Essa última propriedade, ela é interessante porque a gente vai dividir ela em duas partes. Eu vou escrever aqui para vocês a palavra aumentar e também vou escrever para vocês a palavra diminuir, porque essa última propriedade, vocês podem fazer essas duas coisas. Vocês irão poder aumentar e vocês irão poder também diminuir as raízes que vão aparecer. Como é que funciona essa última propriedade? Ela é o seguinte: se vocês têm a radiciação como isso aqui, e vocês querem fazer esse índice e esse expoente aumentar, vocês irão pegar o índice e o expoente e vão multiplicá-los pelo mesmo número. Vou chamar esse mesmo número de K. E aqui também, ó, vou chamar esse meu número de K. Se você pegar aqui e multiplicar por um número e aqui pelo mesmo valor, vocês vão perceber que o índice e o expoente, eles irão aumentar o seu valor numérico, mas as duas radiciações, elas continuarão sendo as mesmas, elas continuarão sendo equivalentes. Para quem não sabe ou não lembra o que é equivalente, é quando eu tenho duas coisas aparentemente diferentes, mas a resposta final, o valor dela, o cálculo final, continua sendo o mesmo. Vou dar um exemplo aqui bem remoto para vocês. Se vocês pegam a fração 1/2 e pegam a fração 2/4, o que acontece? Essas duas frações, observem que o número que aparece nessa fração e o número que aparece nessa fração são diferentes. Aqui eu tenho o número 1 e embaixo tem o número 2. Aqui eu tenho o número 2 e embaixo eu tenho o número 4. Os números que aparecem são diferentes. Mas eu posso garantir para vocês que a resposta final dessas duas frações é o mesmo.
Então eu vou chamar essas duas frações de equivalentes. A mesma coisa vai acontecer, pessoal, com a nossa radiciação. Se vocês pegarem um número e multiplicar o índice e pegar o mesmo número e multiplicar o expoente, as radiciações que vocês terão como cálculo aqui serão diferentes os números, mas a resposta final elas serão as mesmas. A mesma coisa vai acontecer quando você quer diminuir. Só que a diferença entre elas é que você não vai multiplicar pelo mesmo número. Você vai dividir pelo mesmo número. Então você vai usar a divisão para diminuir esses dois caras aí na sua radiciação, tá? Vamos fazer um exemplo numérico para vocês conseguirem compreender melhor. Vou pegar aqui, ó, primeiro para aumentar, ok? Vou pegar aqui a raiz cúbica de... Vou pegar aqui a raiz na quarta de A na 6. Bom, eu quero fazer essa radiciação ficar com o índice e com o expoente maior, mas sem perder a resposta dela. Quero que elas continuem com a mesma resposta. Bom, então eu vou escolher um número para eu multiplicar o índice, que é 4, e multiplicar o 6, que é o expoente. Vou escolher o número 2. Se você pegar o número 2 e multiplicar esse 4 aqui, 2 vezes 4, a resposta vai dar 8. Se você pegar o mesmo número 2, que foi usado aqui, e multiplicar esse 6, 2 vezes 6 é 12. Olha o que aconteceu. Eu tenho agora duas radiciações. Observem que o índice está aumentando, o expoente ele também está aumentando, mas eu posso garantir para vocês que, como eu fiz a multiplicação pelo mesmo número, essa radiciação e essa radiciação ela tem o mesmo valor. Ela possui a mesma característica. Posso continuar fazendo isso mais uma vez. Eu posso agora multiplicar por 3. Então eu vou pegar o meu índice, 4, vou multiplicar por 3. A resposta vai ser 12. Vou pegar o meu expoente, 6, e vou multiplicar por 3. A resposta vai dar 18. Ok? Se vocês observarem, ó, o índice agora é 12, aumentou mais um pouco, e o expoente é 12 também. E o expoente é 18, aumentou um pouco também. Isso significa que essa radiciação, os números que aparecem aqui são diferentes, mas como a minha multiplicação foi feita pelo mesmo valor, aqui eu multipliquei por 3, aqui eu multipliquei por 3 também, eu posso dizer para vocês que essa radiciação tem o mesmo valor final que essa aqui. E eu posso ficar fazendo isso, pessoal, infinitamente. Para aumentar, eu posso ficar fazendo isso para o resto da minha vida, que eu vou conseguir transformar essas minhas radiciações, todas elas com radiciação equivalente. Agora, quando eu quero diminuir os meus expoentes, fazer com que eles fiquem menores, eu não vou poder ficar fazendo isso para o resto da vida. Vai acontecer um momento que eu vou ter que parar. Esse momento eu vou explicar daqui a pouco. Primeiro eu quero fazer um exemplo com vocês. Vamos pegar o mesmo exemplo que nós temos ali em cima. Raiz, vou colocar o índice 12, o mesmo valor de A e o expoente 18. Agora eu não quero mais que os valores de índice e de expoente eles aumentem. Eu quero que eles diminuam, ok? Que eles fiquem menores. Para eu fazer isso, eu vou ter que escolher um mesmo número para dividir esse cara e para dividir esse aqui, ok? Eu vou escolher o número 2. Dá para dividir o 12 por 2 e o 18 por 2? Dá, né? Então eu vou escolher o número 2. Se vocês fizerem o cálculo da divisão de 12 por 2, vocês vão chegar na resposta 6, correto? Se vocês fizerem o cálculo de 18 por 2, a resposta que vocês irão chegar vai ser no 9, ok? Observem, o índice ele era 12, agora ele virou 6. O expoente ele era 18, agora ele virou 9. Realmente, o índice e o expoente diminuiu os seus valores,
ok? E eu posso dizer, já que eu fiz isso, que essa radiciação e essa aqui são equivalentes, têm o mesmo valor. Posso continuar aí dividindo, posso fazer ela ficar menor ainda. Posso dividir esse cara e esse aqui agora por 3. Se vocês dividirem 6 por 3, vocês vão chegar na resposta 2. Se vocês forem dividir 9 por 3, vocês vão chegar na resposta 3. Né? 9 dividido por 3 é 3. Observem, o índice ele diminuiu o valor e o expoente também foi diminuído o seu valor. Então, realmente, houve uma diminuição nesses valores e esse cara aqui, essa radiciação, tem o mesmo valor final que essa daqui. São todas equivalentes. Só que aí, eu falei para vocês agora há pouco que no caso de diminuir o valor das minhas radiciações, o índice e expoente, eu não vou poder ficar diminuindo eles para sempre, né? Vai chegar um momento que eu vou ter que parar de resolver isso. Quando que eu vou parar de resolver isso? Quando as minhas raízes, o índice e o expoente, eles forem, né, quando a minha radiciação for uma radiciação chamada de irredutível. Então, quando eu tiver uma fração irredutível, eu vou parar de fazer essa diminuição. Professor, eu não sei o que significa a palavra irredutível. Irredutível é quando o seu índice ou o seu expoente for um número primo. Quando vocês observarem que aqui ou aqui aparecer um número primo, vocês irão parar de diminuir essa tua radiciação, porque não vai ser mais possível fazer a diminuição. No caso que nós temos aqui, o 2 e o 3, eu posso afirmar para vocês que ela é irredutível, porque o 2 ele é primo e o 3 também é primo. Então, essa radiciação aqui, ela é a menor radiciação que eu posso mostrar para vocês da minha original que eu tinha antes, ok? Professor, eu não sei o que é um número primo. Bom, essa questão de não saber o que é número primo, eu vou deixar aqui embaixo também na descrição do vídeo a nossa aula sobre números primos e você vai estudar e vai aprender sobre esse conteúdo aqui também, porque é conteúdo de 7º ano e você do 9º ano tem que saber de número primo, tem que estar aqui, ó, na ponta da língua, beleza? E daí, com isso, nós conseguimos fazer todas as nossas propriedades. Isso significa, então, que a nossa aula terminou, que nós chegamos ao final de mais uma aula aqui no canal Aprendendo Matemática com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido essa aula. Então agora, se você não se inscreveu no canal, vai lá, se inscreva, ativa o sininho, deixa aquela curtida, aquele comentário massa para a gente ver como que vocês estão aprendendo as nossas aulas. E também faço um convite aqui para você ir lá nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram, tem bastante conteúdo legal para você aprender matemática lá também, beleza? Muito obrigado pela atenção de todos, até a nossa próxima aula. Valeu, pessoal, bons estudos, tchau!